como é importante, né, a gente às vezes compartilhar alguns eventos, alguns acontecimentos que acontecem dentro do set terapêutico. Eu queria compartilhar com vocês hoje um atendimento incrível, né? Como uma pessoa se recupera através do processo terapêutico também. Então, em relação ao Covid, uma jovem que ficou hospitalizada, internada, só não permitia ser entubada porque ela tinha a crença de que se fosse entubada ela não resistiria, e uma mãe com a bebezinha de pouco mais de 1 ano precisando sobreviver a essa questão. Então não tem como não compartilhar com vocês que coisa mais linda. Depois de 3 meses ela começa um processo terapêutico e com muita vontade de transformação, de cura. E essa cura acontece aos poucos, no momento em que ela vai olhando para as questões mais profundas relacionadas à sua própria mãe, a seu relacionamento com essa mãe, um relacionamento muito difícil, muito problemático, uma mãe muito emaranhada com as suas próprias questões. E durante esse processo terapêutico de 2 meses, ela vai se deparando com toda uma questão pendente de conseguir amar essa mãe, de conseguir se relacionar com essa mãe. E nesse momento, de repente, ela bloqueia, né? Ela tem uma sequela do Covid e ela passa a não falar mais, né? Ela realmente se fecha, e nesse fechar ela não consegue retornar ao trabalho, o trabalho já estava voltando presencial, e quando esse trabalho retoma obrigatoriamente, que agora não pode mais ficar em casa, tem que retornar, ela tira forças de novo, como foi naquela UTI, e ela vai para o trabalho e começa a encarar as situações do trabalho de uma forma brilhante. Uma delas é o relacionamento difícil também com a chefe, e aí nós podemos ver como fica claro, não é? A projeção do que ela sente, do afastamento, da rejeição que ela tem da mãe, ela transfere para essa chefe. E de repente essa chefe começa a ficar com muito frio, o tempo muda na cidade, essa chefe começa a ficar com frio e ela estava com um chale. E ela vai até a chefe e oferece o chale dela. Falou assim, olha, não está contaminado, pode ficar tranquila, porque todo mundo fica, né, num ambiente em que alguém já teve Covid, uma pessoa tossindo, muito desconfiada e muito desconfortáveis as pessoas. E ela vai até essa chefe, oferece o chale e a chefe aceita. E o que tem de mais acolhedor, não é? Do que um chale, algo que abraça, que vem para abraçar. A chefe diz que não olhava, não encarava para ela e para as outras pessoas, uma pessoa realmente bem reservada, bem difícil. E a partir do momento que ela oferece aquele chale, abraça aquela chefe começa a mudar também em relação a ela. Então, quanto dos nossos sentimentos, da nossa postura diante da vida, nós não transferimos, não projetamos para as demais pessoas. Então, como é lindo de ver, né? E aí eu contei para ela a história de Jó, né? Que Jó, depois que havia perdido, história bíblica, um dos livros mais antigos, né? Das escrituras sagradas, e Jó perde tudo, não é? Porque houve uma provocação, né? O diabo faz uma provocação a Deus. Ah, Jó é feliz assim porque ele tem tudo, tira tudo dele, vamos ver se ele continua sendo essa pessoa tão fiel, né? Que te ama tanto. E Deus dá essa permissão, né? Diz a história, as escrituras, e o diabo vem e durante uma festa onde os 10 filhos de Jó estavam ali ceando, o teto cai sobre eles e mata todos os filhos de Jó. Jó perde os 10 filhos, que eram lindos, eram pessoas bem-sucedidas, pessoas felizes, e destrói todos aqueles filhos. Logo em seguida, Jó também perde toda a sua riqueza, perde todas as suas terras.
e na sequência ele fica doente, fica com lepra. Os amigos se aproximam, a mulher aproxima e fala assim, escuta, você já perdeu tudo, né? Amaldiçoa a tua vida e morre. Né? O que você está esperando para morrer? E eu contei essa história para essa paciente porque ela realmente ela está saindo das cinzas, né? Tirando forças da onde nem ela sabe da onde, né? Vem de dentro dela essa força e essa vontade. Ela diz que é muito grata à vida, dela ter conseguido trabalhar a semana toda presencialmente, dela ter ligado para a mãe pela primeira vez em vídeo, porque estava com saudades da mãe, dela ter emprestado o chale para essa chefe, né? Acolhendo essa chefe que também rejeita as pessoas porque também se sente rejeitada. E quando eu contava essa história de Jó para ela, ela chorava muito, porque Jó falava, depois de tudo isso que as pessoas também fizeram para ele fala, olha, eu amaldiçoo o dia que eu nasci, mas nunca vou amaldiçoar o meu Deus, né? Porque por ele, por ele, são todas as coisas. Ele deu e ele tirou, não é? Então, amaldiçoo o dia que nasci, mas não amaldiçoo o meu Deus. E eu contava essa história para ela e ela chorava. E depois, né, no final da história, Jó se cura, fica curado e começa um processo de reconstrução, de sair das cinzas, né, de realmente frutificar. E teve mais 10 filhos e diz que nunca se viu filhos e filhas tão belíssimos, pessoas tão lindas e formosas como aquelas pessoas, aqueles filhos que ele havia tido no segundo momento. Né? Então ele foi lá, reconstruiu a vida dele, conseguiu conquistar tudo de novo, muito mais até. Com a mesma mulher teve mais 10 filhos e filhos belíssimos. Então olha a força, não é? A graça, a gratidão de nós olharmos às vezes a tragédia e essa tragédia trazer cura, trazer transformação, trazer mudança, trazer o gozo, trazer alegria, multiplicar as bênçãos, porque não é aquilo que nós perdemos, mas como nós olhamos aquilo que foi perdido, como nós deixamos reverberar aquilo tudo dentro de nós, como nós permitimos que o que foi seja de fato levado para que haja uma reconstrução. Não é possível haver vida sem haver morte. Todas as vezes que algo morre, aquilo tem que servir como adubo para nós, aquilo tem que servir como fertilizante, como uma terra fértil que frutifica das cinzas, do nada, da semente, da folha caída, da raiz morta. A essência está dentro de nós, a força, o vigor está dentro de nós. E nós temos essa competência, essa capacidade emocional, espiritual. Não que nunca, jamais estaremos tristes, deprimidos, angustiados, infelizes, mas olhar para o que ficou, olhar para o que foi como uma reconstrução, uma possibilidade de reconstruir algo novo a partir daquilo que foi um dia, tá bem? Então vamos pensar, vamos refletir um pouquinho sobre isso, que eu acho essa história de Jó maravilhosa, né? E depois ao fim da sessão ainda ela falou como é lindo, né, ouvir essas histórias, e histórias, né, de Deus, da Bíblia, né, das Escrituras, e é uma pessoa que tem outro olhar para o espiritual, mas uma pessoa aberta a mudanças, uma pessoa que realmente olha a oportunidade de renascimento como uma oportunidade de viver de uma maneira diferente daqui para frente, tá bem? Essa é a mensagem de hoje. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.